A paz do Senhor seja sempre convosco. Seja Seja também contigo. Dia 2 de julho, nossa oração, segundo o livro de oração comum, ao anoitecer, página 162 do livro de oração comum. Bem-vindos e bem-vindas todos que estão e estarão nessa oração com a gente. que o amor de Deus transborde em nossos corações, Para que possamos amar o mundo como ele o ama. Para que o amemos com todo o nosso coração, mente, alma e entendimento. e para que amemo-nos mutuamente. Amém. Amém. O salmo do dia, conforme o nosso Loki, está na página 966, mas eu fiz aqui a reprodução também dentro desse PDF, só para agilizar, para a gente não ter que ficar trocando de tela. Quem estiver com o Loki e quiser acompanhar, está na página 966, se é que eu digitei certo, né? Mas o salmo é o salmo 140, podemos fazer naquele formato alternado, né? Cada um faz um. Uhum. Vou começar então. Livra-me, ó Senhor, das pessoas más e defende-me de gente violenta, Pois alimentam maus intentos em seus corações e promovem contendas todo dia. Aguçam a língua perversa, conservam lábios venenosos. Guarda-me, Senhor, de mãos ímpias, sempre dispostas a armar ciladas. os soberbos armaram-me laços, puseram uma rede ao lado do caminho e prepararam armadilhas. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas. Senhor, meu Senhor, fortaleza da minha salvação, protegeste minha fronte no dia da batalha. As ambições das pessoas más não se realizam, porque isso promoveria seu orgulho. Os que me cercam não levantem sua cabeça. Cubra-os a maldade dos seus lábios. Brasas vivas e fogo, também o abismo. Eis o quinhão de quem pratica a injustiça. Não subsistirá sobre a terra a pessoa caluniadora, e o mal perseguirá a pessoa violenta sem trégua. Sei que o Senhor sustentará a causa das pessoas oprimidas e o direito das pessoas necessitadas. Assim, louvará quem vive a justiça o teu nome, e as pessoas fiéis viverão em tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era Como no é no princípio, é princípio, agora e será agora e sempre, será sempre, por todos os por todos os séculos. séculos. Amém. 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 E na sequência, o evangelho de hoje, a leitura principal indicada para hoje, é Mateus, capítulo 10, versículo do 16 ao 25.
Quem gostaria de fazer a leitura do Evangelho? Eu posso fazer. Ótimo, Ramon, obrigado. Rodrigo, só desce um pouco o PDF para eu ir acompanhando. Sim, desce como desce. Não diminui. Eu vou ler e você vai. Isso. Ah, tá, não, farei isso. Vou controlando aqui. Vai lá, pode começar. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuida-vos os homens, eles vos levarão aos seus tribunais e açoitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer. Porque não sei vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Peraí. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fuge para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e o servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. A palavra do Senhor. Demos Demos graças a Deus. graças a Deus. Ulalá. Evangelho forte hoje, né? Muito. Normalmente a gente não está fazendo assim um sermão ou uma explicação, mas cada um coloca a sua, assim, aquilo que achou, por exemplo, mais forte ou que chamou mais atenção de um versículo ou do texto todo. E a gente vai batendo um papo sobre isso rapidinho, em alguns minutos. Tem sido muito gostoso esse método. Como, É por uma coisa. exemplo, pode falar, padre. Não, não. Não, eu ia só destacar esse versículo 17. Jesus fala para os discípulos: cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e açoitar-vos-á com varas nas suas sinagogas. Né? O próprio Jesus passa por toda essa realidade, né? Agora, a gente se pergunta, né? Por que que esses homens vão viver toda essa experiência, toda essa agressividade, né? E aí a gente vai destacando que a não compreensão, né? O não entendimento daquilo que Deus, daquilo que a proposta de Jesus, né? É ali buscado, ou seja, viver a prática do amor, da justiça, da busca do reino. E isso parece que não é compreendido, por isso que eles atacam, né, de forma tão agressiva. Então, eu acho que para mim, esse versículo, ele é muito profundo, né? Eu gosto desse primeiro já, né, que já introduz. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, quer dizer, eu envio vocês como pessoas boas no meio de um mundo
perdido no mundo cheio de. Perdido não, né? Mas no mundo cheio de crueldade, cheio de maldade. E aí, ao mesmo tempo que ele pede para sermos prudentes como as serpentes, né? Sermos astutos, espertos, sem perder a simplicidade, né? Então, vamos nos deparar com dificuldades, com desafios, com pessoas muitas vezes tentando até mexer com a nossa fé, né? Até, até desacreditar da nossa fé. Então, você tem que ficar esperto, mas ao mesmo tempo sem perder a simplicidade, sem perder a nossa natureza, aquilo que ele ensinou. Eu gosto bastante desse versículo 19 junto com o 20, né? Que diz basicamente que quando você estiver assim, um momento frágil, que você está assim, amargurado, ou então desesperançoso, ou então até numa situação difícil, isso serve muito para a nossa vida, tanto corporativa quanto nos nossos relacionamentos. A gente, às vezes, se depara como se estivesse numa rua sem saída, né, muitas vezes. E o que o versículo diz? Não se preocupe, porque quem vai tomar a sua decisão, quem vai trazer o melhor caminho para você é o Espírito Santo, é o Pai. Então, todas as vezes que a gente se deparar assim, com momentos de incerteza, com momento de obscuridade, aqueles momentos que a gente não sabe muitas vezes o que fazer, que você está triste no quarto, que você está assim, deprimido muitas vezes, desesperançoso, o que ele diz para a gente fazer? Acreditar em Deus, confiar em Deus, colocar Deus sempre em primeiro lugar e colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele vai guiar para o melhor caminho. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu gosto de uma versão que fala astutos como a serpente, manso como a pomba, né? Acho que é mais claro na mente, né? É muito mais claro para nossa mente, né? Assim, porque o foco não é uma guerra, né? Não é quem sabe mais, não é quem tem a verdade. Então, essa questão da mansidão, da simplicidade, da humildade, porque estamos agindo em nome de Deus, né? Então, ele deixa claro: você será odiado em um lugar, vai ser perseguido em outra, aí você vai para outra cidade. Então, o que Jesus espera de nós, na verdade? Constância, que a gente nunca desista, porque às vezes a gente tem esse costume, né? Nosso ego é assim, né? Quando nós somos bem tratados, quando nós somos elogiados, quando nós somos acolhidos, aí nós ficamos alegres, felizes. Mas não dá para a gente garantir isso todo dia na nossa vida. Muitas vezes nós não somos assim. Não temos um dia muito feliz do ponto de vista humano e material, né? Por isso que ele deixa, né? Olha, quando for presos, não se preocupem. É isso que o Ramon trouxe para nós, né? Simplesmente por estarmos a serviço dele, e não com arrogância, mas assim, porque nós dependemos dele. Nós somos servos do Senhor. E a gente sabe que nós não somos servos de um amigo da terra. Nós estamos sendo servos do Filho de Deus. Então nós estamos assim no campo espiritual, né?
E isso é muito importante, a gente nunca esquecer. Porque você Uhum. imagina, não é fácil. Quem está assim na estrada há muitos anos sabe que às vezes não é fácil. Não é todo mundo que trata bem o cristão, que acolhe, que tem gente que trata com desprezo, ou já vem com essas questões de religiosidade, já querem falar da religião deles. A gente vai na humildade, na simplicidade. Claro, e astuto como a serpente, né? Se também não for para você, você sai fora. Não, não vai ficar sofrendo, né? Então é muito importante a gente estar assim seguro de que nós estamos amparados pelo Espírito Santo. Sim. Nós estamos a serviço dele. Vai ser unanimidade? Não. Mas você não pode parar, você tem que continuar. Por quê? Porque ele vai atingir quem ele quiser. Somos apenas vasos. E não podemos deixar que nosso orgulho suba a cabeça, né? As pessoas não têm que gostar da gente, elas têm que gostar do Senhor. Então, se você for fiel a Ele, se você ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, tem certeza que Ele vai fazer a parte dele, o que compete a Ele, não a nós. Aleluia! Amém. Amém e aleluia. Nós temos algumas passagens bíblicas que o livro de oração comum nos traz, e é muito importante que a gente leia todas as vezes que fizer a oração matutina, ou vespertina, ou da noite, porque elas vão gravando no nosso coração, por repetição, né? Uhum. Como se Deus falasse assim, ai, ô, cabeça dura. Vou falar de novo, hein? Hum. Amados e amadas, amemo-nos mutuamente, pois o amor procede de Deus. Quem ama nasce de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados e amadas, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos mutuamente. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ah, diga, Próximo. Ramon. Pode ir, Ramon. Rogo a vocês, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que ande como é digno de vocação, com que Deus chamou a vocês, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-se mutuamente em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a vocação de vocês lhes chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todas as pessoas, que está acima de todas, que age por meio de todas e está presente em todas. Maravilhoso. Uhum. Rodrigo.
não pregamos a nós, mas a Jesus Cristo, nosso Senhor. E quanto a nós, é como servos de vocês que nos apresentamos, por causa de Jesus. Pois o Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém. Que legal. Uhum. Não, são versos que essas 3 passagens são assim desconcertantes, né? Uhum. E temos que Às vezes uma guardar. passagem bíblica, se você realizar ela na plenitude na sua vida, não precisava nem estudar o resto. Às vezes eu sinto isso. Ela é muito intensa, muito. Ao mesmo tempo, a dificuldade, né, de você realizar tudo isso de maneira plena, né? Sim. Elas estão aqui não é por estar de qualquer. Não, elas estão porque tem um E elas fundamento. são usadas sempre. Quem fizer, por exemplo, essa oração todo dia, vai estar, ela vai estar sempre na mente, né? A gente vai estar Uhum. sempre meditando nela. Pai nosso, Que estais no céu, quer colocar na santo telinha? Seja o teu seja, nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Na assim na terra. terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o Pois reino o reino, e a glória. poder para sempre. Amém. Amém. Tá bom? Oração conclusiva. Só um minutinho, padre. Ah, já está na telinha. Vamos fazer. Quantas Uma, tem? Tem 3 ou 4? uma linha cada duas. uma, né? São Não, duas, inclusive. faz uma oração cada um, fica bonitinho. Uma linha cada um, né? É. Fica conosco, Senhor Jesus. Agora a noite se aproxima e o dia já findou. Ser nosso companheiro no caminho, Anima nossos corações e desperta nossa esperança. Para que te conheçamos tal como se revelas. Nas escrituras e no partir do pão. concede-nos isto por amor do teu nome. Amém. Amém. O Senhor nos enriqueça com sua graça. Nos honre com sua bênção celestial. Nos defenda de toda a adversidade. E nos afaste de todo mal. O Senhor receba as nossas orações. E graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Amém. 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 Nós temos alguns minutinhos ainda, e como também é um costume nosso, nós recorremos às orações da oração da manhã. E escolhemos também a oração da página de número 88,
Pela família paroquial. Uma vez que todos os nossos irmãos e irmãs da nossa paróquia estão representados aqui em nossas orações. Vamos fazer todo mundo junto ao mesmo tempo? Vamos. Pela família paroquial. Ó Deus, Espírito Santo, santificador das pessoas fiéis, visita, te rogamos, nossa congregação, com teu amor e favor. Entendimentos mais e mais. Ilumina nossos entendimentos mais e mais com a luz do teu eterno evangelho. Planta em nossos Planta em nossos corações o amor à verdade. nutre-nos com Nutre-nos com toda a bondade. aumenta em Aumente em nós nós a verdadeira fé e nela guarda por tua misericórdia, bendito Espírito, que ó com o bendito Pai e Espírito, o Filho, o Pai, o Filho, juntamente adoramos adoramos e e glorificamos glorificamos como como um um só só Deus, por pelos séculos séculos, dos séculos. séculos, dos séculos, dos séculos, Amém. sem fim. Amém. Amém. Alguém tem alguma oração assim que está no coração, uma oração por alguém, algum motivo? Amém. 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 Que todos recebam então a bênção de Deus. Padre Odair, por favor, dá uma bênção para nós. O senhor que está regularizado, né, com as suas ordens. Como é que é? Processo de recebimento de ordens, com as ordens recebidas. Lembrar que esse toque especial de Deus em nossas vidas sempre nos anima, nos fortalece, nos coloca sempre de pé, olhando sempre para o alto, buscando sempre a força que nos dá sentido de viver e de crescer sempre. O Deus da vida, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja presente em nossas vidas. Amém. Amém. Amém.